Como fingir estar com febre? Aumentando a temperatura de um termômetro. Ponha o termômetro sob uma torneira de água quente. Você pode ter que usar um termômetro para convencer alguém de que está com febre. Para isso, basta colocá-lo sob água quente corrente até que a temperatura fique acima de 38,1 graus Celsius. O termômetro vai exibir a temperatura fake por 2 a 3 minutos. Contudo, não deixe a temperatura passar de 39 graus Celsius, pois a pessoa vai descobrir que é mentira ou querer levar você ao pronto-socorro à toa. Chacoalhe um termômetro de mercúrio pela ponta para aumentar a temperatura. Só tenha cuidado. Se você fizer muita força, ele pode atingir valores impossíveis ou o vidro pode quebrar. O termômetro de mercúrio tem uma peça de metal na ponta do enquanto o restante é feito de vidro e traz os respectivos valores. O mercúrio sempre sobe de acordo com a temperatura. Segure o termômetro pela peça de metal para chacoalhá-lo e aponte para o chão para aumentar a temperatura. Aqueça um termômetro digital esfregando a ponta entre os dedos. Segure-o em uma mão sem se mexer. Ponha a ponta entre o polegar e o indicador da outra mão. Depois, esfregue-os na maior velocidade possível para aumentar a temperatura. Os termômetros digitais costumam ser feitos de plástico com uma ponta de metal e um leitor digital. Na outra extremidade, beba ou coma algo quente antes de medir a temperatura oralmente. Se alguém for medir a sua temperatura, você pode aumentá-la oralmente. Consuma algo quente, como sopa ou chá, logo antes da medição. Só não se queime. Deixe um pouco do produto na boca, sem engolir, por alguns segundos. Você também pode deixar um pouco do líquido quente debaixo da língua quando for medir a temperatura. Não tome nada tão quente a ponto de queimar a boca. O alimento ou líquido deve ficar quentinho na sua boca, não escaldante. Em alguns casos, você pode dizer ao seu pai que o termômetro indicou uma temperatura X. O importante é que eles não vejam o termômetro e que a temperatura indicada não seja tão alta, deixando o corpo quente, vermelho e suado. Coloque uma garrafa d'água ou uma compressa quente na testa. O truque da garrafa é clássico para quem quer fingir que está com febre. Pressione-a contra a testa por alguns minutos até a pele ficar quente ao toque. Se preferir, use uma compressa em temperatura média, mas coloque algo entre ela e a região, como uma toalha, para não se queimar. Quando alguém vier verificar a temperatura da sua testa, ela vai estar quente, dando a impressão de que você está com febre. Esse é um truque centenário e eficiente que vem sendo usado há décadas. Coma alimentos apimentados para aumentar a temperatura naturalmente. Comidas apimentadas, ou pimentas puras, aumentam a temperatura do corpo. Se você tiver algo assim à disposição, coma um pouco, mas não exagere, ou vai passar mal de verdade. Se exagerar, beba leite. As proteínas no leite ajudam a reduzir o desconforto provocado por alimentos picantes. Coma algum prato que leve cure. Ele ajudará você a fingir seus sintomas. Pratique exercícios ou se esconda debaixo do cobertor para ficar com a pele avermelhada. A coisa mais simples a se fazer é cobrir a cabeça com um edredom ou uma manta por alguns minutos. O calor refletido vai deixar a pele avermelhada.
além de aumentar a temperatura. Você também pode praticar alguns exercícios, como polichinelos ou correr sem sair do lugar. Isso vai deixar a febre mais convincente. Pressione uma toalha de rosto contra a pele ou borrife água quente na região para parecer suado. Umedeça a toalha por alguns minutos. Quando ela estiver morna, ponha-a no rosto por mais um tempinho. Depois, tire. Se preferir, borrife um pouco de água morna diretamente na pele. Só não exagere. Afinal, o seu objetivo é dar a impressão de que está suado e grudento. Simulando outros sintomas. Diga que você está com frio, não calor. Geralmente, apesar de a pele ficar quente ao toque, quem tem febre sente frio. Se alguém cuidar de você, fique debaixo das cobertas e use roupas quentes. Diga que está friorento e que acha que tem febre. Reclame do frio se alguém ainda trouxer um cobertor extra. Finja que está com calafrios para ficar mais convincente. Não precisa se tremer por inteiro. Deixar o queixo bater um pouquinho serve. Finja que está cansado. Você não pode se movimentar normalmente quando quiser fingir que está com febre. Ande devagar e haja como se não tivesse energia. Por exemplo, ao sentar, recoste-se sobre o próprio braço, como se não conseguisse manter a cabeça erguida. Relaxe o corpo para a frente, baixando um pouquinho os ombros e os braços. Mancar um pouco também ajuda. Semicerre os olhos. Eles pareceram pesados demais para permanecerem abertos. Finja que está sem fome. A falta de apetite é outro sintoma da febre. Se alguém perguntar se você quer comer, não peça hambúrguer e batata frita. Só peça água, chá ou um suco. Deixe para se alimentar quando estiver sozinho ou ingira algo simples, como uma torrada ou uma sopa. Se quiser apelar, negue até seus pratos prediletos. Isso pode fazer com que as pessoas acreditem que você está realmente doente. Fungue. Espirre ou tussa para fingir que está resfriado. Os sintomas do resfriado costumam indicar um quadro de febre. Por isso, aproveite e espalhe alguns lenços na cama e no quarto para ficar mais convincente. Comer alimentos apimentados também faz o nariz escorrer. Finja que está com dor de cabeça ou barriga, em vez de resfriado. Se você não conseguir simular os sintomas de resfriado, diga que está com alguma dor interna. Ponha a mão na parte do corpo que supostamente dói. Se disser que tem dor de barriga, vá ao banheiro e demore mais que o normal. Diga: a minha barriga está doendo muito. Por exemplo, não exagere. Você tem que ser realista, não dramático ou inverossímil. Fale de um ou dois sintomas extras da febre, e não finja que está morrendo de causas desconhecidas. Se você exagerar, a pessoa pode perceber a farsa ou querer ir a um pronto-socorro. Por exemplo, você não precisa tossir, dizer que quer vomitar ou gemer o tempo todo. Isso tudo é exagerado. Confessando se você for pego. Admita que está fingindo se for pego. Se os seus pais pegarem você aquecendo o termômetro ou com a garrafa d'água contra a testa, diga a verdade. Evite a tentação de negar, pois isso só vai piorar a situação. Por exemplo, diga algo como: você está certa, mãe. Eu só fingi que estava doente. Explique por que está se fingindo de doente.
Os seus pais provavelmente vão ficar irados com a sua mentira só para não ir à aula, ao treino ou a outra obrigação. Seja honesto sobre por que você não queria ir. Não minta mais e nem invente desculpas. Por exemplo, diga: eu tinha uma prova muito difícil hoje e não estudei. Fingi que estava doente para não ser reprovado. Peça desculpas sinceras depois de confessar. Diga que sabe que errou e que vai ser mais honesto no futuro. Além disso, lembre-se de que os seus pais podem demorar a voltar a confiar em você. Por exemplo, diga algo como: desculpe pelo que fiz. Entendo que errei e prometo não fazer isso de novo. Ponto. Aceite as consequências. Os seus pais podem colocar você de castigo, cortar privilégios ou optar por outra medida disciplinar. Não os conteste. Aceite as consequências da mentira e não torne a cometer esse erro. A partir de então, seja honesto, responsável e prestativo para recobrar a confiança deles.